Boa noite a todos. Jesus esteja conosco em nossos pensamentos, mas principalmente dentro dos nossos corações. Hoje nós falaremos com o tema doação. Esse tema onde é executado na nossa vida, no nosso primeiro dia de vida, vamos dizer assim. A doação que Deus nos deu, a vida, para que aqui a gente pudesse vivê-la e procurar também ajudar todos aqueles que estão ao nosso redor. Ajudar, doar-nos em amor, em caridade, em alegria. Isso que Deus, nosso Pai, espera de nós. E qual é o nosso maior exemplo aqui nessa terra, que esteve aqui, né? O nosso exemplo maior de doação, de caridade, de amor foi Jesus. A autoridade dos ensinamentos dele reside primeiramente e precisamente nos atos de nobreza que dignificou a sua passagem, o seu apostolado nessa terra. Jesus, que não possuía nenhuma pedra para reclinar na cabeça, mesmo que as aves dos céus tinham ninhos, as aves, os seus covis, ele é o exemplo de maior doação que se tem notícia na humanidade aqui neste planeta. Quantos homens e mulheres também, seguindo-lhes as pegadas, deram e doaram-se ao próximo, vitalizando a esperança neste mundo através de todos os tempos. Assim, as mais belas doações que a humanidade conhece foram realizadas de forma diversa da simples esmola. Gandhi, sem qualquer posse, deu-se na luta pela não violência, tornando símbolo de paz e doando a vida em holocausto pelo ideal libertador que ele tinha. Irmã Dulce, veneranda religiosa, aparentemente frágil, doou-se aos irmãos sofredores, aos menos favorecidos, até os últimos instantes de sua vida, até quando as forças que não a dominavam mais, ela estava ali doando de si para todos os necessitados, todos aqueles que chegavam até ela. Foi um exemplo vivo de amor e de caridade. Francisco de Assis, após despir a túnica que pertencia ao pai e renunciando ao sobrenome da família, fez as mais preciosas oferendas, doando-se a si mesmo ao ponto de tornar-se santo por toda a eternidade e por toda a humanidade. Se meditarmos em profundidade, descobriremos as fortunas do amor escondidas em nosso mundo íntimo. Basta que a boa vontade, que a abnegação façam garimpeiros e descubram as gemas da caridade de que dispomos fartamente dentro de nós, endereçando-as a todas as criaturas do caminho pelo qual nós percorremos. Esta forma superior de dar-se nos fará bem,
nos fará sentir ditosos, porquanto perceberemos que estamos doando, e a autodoação é a única forma de encontrar a felicidade. O gesto de doar é um dos mais lindos aos olhos de Deus. O doador é alguém que esquece de si mesmo para pensar no outro. Existem muitas formas de doação. Algumas atitudes simples que ajudam muito a outras pessoas. Doar sangue é uma delas. Dar algo de si, de seu próprio corpo, esse líquido precioso que corre em nós, fundamental para a vida, sem saber para quem vai, quem receberá, que pessoa irá socorrer. Isto é a parte de ser um doador. Se todos conhecessem a importância da doação de sangue, não precisaria tantas campanhas, tantos apelos em que se fazem para solicitar à população, a nós, a comunidade, para que fizéssemos este ato. Um ato indolor e seguro, pois não provoca prejuízo algum à saúde do doador. Pouco sabemos, mas cada doação pode atender e até salvar até 4 pessoas. Pensar nisso é animador, é esperançoso, é tocante no coração daqueles que sabem e querem doar, que sabem e querem fazer esse gesto de doação. E são muitas histórias interessantes e emocionantes que nós, pelo decorrer da vida, ficamos sabendo, né? Histórias como a de Paulo, história verídica, um doador frequente. A cada 3 meses ele ia ao banco de sangue para doar o líquido precioso. Com alegria ele afirma que, graças a Deus, não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhuma contraindicação e sempre fica feliz em ajudar. Faço questão de doar, diz ele. Porém, houve uma semana que ele se sentiu muito desanimado. Estava receoso de ir desanimado para fazer a doação. Não sabia se poderia ir. Lembrou-se que já era tempo de fazer a doação. Mas com o corre-corre do dia a dia, com muitos problemas no trabalho, estresse, preocupações, faltava tempo na sua agenda para fazer a doação. Ele pensou, na quinta-feira, vou deixar para mais tarde. Hoje não dá. Estou com muitos problemas, muitas preocupações em meu serviço e não poderei sair. E em uma manhã gelada, ele pensou, ir cedo para o posto de coleta não parecia uma boa ideia, dizia ele para si mesmo. Além disso, sempre tem fila, fico esperando muito, pelo menos umas 2 horas eu fico dentro daquele laboratório, naquele banco, para colher o sangue. E isso muitas vezes atrasa os meus compromissos de trabalho. Pensou ainda assim. Um certo mau humor tomou conta dele. Logo em seguida, pareceu ouvir uma voz que dizia ao seu ouvido: vai doar, não deixe de ir. Ele se incomodou com aquilo e pensou, vou ou não vou?
E um tanto desanimado, mas mesmo assim ele dominou a preguiça e foi para o banco de sangue. Pareceu-lhe que a voz continuava a dizer a ele: como você vai doar, vá de boa vontade, não permaneça mal-humorado. O local estava bastante lotado. Ele se sentou disposto a esperar muito tempo. E pensou: lá vou eu ficar aqui mais umas 2 horas, como sempre fico. Mal ele havia terminado de pensar isso, entra na sala de espera uma enfermeira muito apavorada, dizendo que tinha uma emergência e que quem tinha o sangue tal, tipo lá. Temos uma pessoa que está na emergência precisando urgentemente. Em meio àquele dezenas de pessoas que estavam naquela sala, 3 pessoas ergueram a mão e uma era ele. Então, eles foram para a sala de transfusão, lá de coleta, e foram os primeiros e não precisaram ficar ali esperando. E Paulo entendeu a mensagem. Ele era importante ali. Era ali que ele precisava estar naquele momento. A voz que falou em seu ouvido não era apenas da sua consciência lhe cobrando compromisso. Era algo maior que ele não conseguia compreender nem entender naquele momento. Mas ele respeitava e ficou admirado também. Façamos o bem com alegria e no ato de realizá-lo, sentiremos a recompensa. Ajudemos todos com naturalidade, como dever que impomos em favor de nós mesmos e nos sentiremos em paz. Sentiremos com a consciência tranquila. Unamo-nos ao exército anônimo dos heróis e apóstolos da bondade e da caridade. Ninguém saberá o nome, no entanto, o pensamento dos beneficiados sintonizará com a nossa generosidade, estabelecendo elos de ligação e segurança para a harmonia no mundo. Mas, juntamente com as transfusões sanguíneas, os transplantes de órgãos constituem um dos avanços mais significativos da medicina. Hoje em dia já é possível, o transplante de córnea, de ossos, pele, cartilagem, coração, rins e tantos outros. Alguns se mostram preocupados com a situação do doador após a morte. Temos aprendido que o espírito sobrevive à morte e mantém sua aparência, sua psicologia, sua individualidade. Isso traz alguns questionamentos. O espírito sentirá dores na retirada dos órgãos para doação? Seu corpo espiritual, o perispírito, ficará mutilado? Normalmente, o ato cirúrgico não implica em dor para o espírito desencarnado. A agonia da morte impõe uma espécie de anestesia geral ao doente, ao acidentado, com reflexo no espírito, que tende a dormir nos momentos cruciais da grande transição, daqui para o mundo espiritual. Além disso, o perispírito não sofre mutilação alguma com a doação de órgãos. Quem deseja doar córneas, por exemplo, não receie
em ficar cego no mundo espiritual. Isso não acontece. O assunto de doação de órgãos é bastante frequente na doutrina espírita. As pessoas ainda veem com preconceito e uma certa cautela a ideia de transplante de órgãos. Para ser doador de órgãos, não é necessário deixar nada por escrito, mas é essencial que a família saiba do desejo. A família sempre realiza o último desejo da pessoa que parte, né? Não, nós vamos realizar porque era o último desejo dele. Seja ele qual for, sempre as pessoas da família que ficam, sempre tendem a agir dessa maneira, né? Então, eles farão este desejo, realizarão esse desejo de quem partiu, doando os seus órgãos, autorizando por escrito, aí é necessário, para que possa realizar a doação. Considera como potencial doador todo paciente com morte cerebral. E o diagnóstico de morte cerebral significa para os conhecimentos médicos a impossibilidade de voltar à vida. Uma pergunta reproduzida no Manual Espírita do Principiante, Emmanuel responde a seguinte pergunta: como deve agir o espírita perante a legislação recente da doação de órgãos? A resposta: a doação de órgãos deve ser regida pela consciência individual de cada um. Se o desencarnado é muito apegado ao corpo material, poderá sentir um tanto perturbado, mas nada importante, sem gravidade, sem transtorno maior. Sabendo do real papel do próprio corpo na ascensão espiritual, ele entenderá. Uma vez inútil ao seu trabalho, algo dele deve servir para outro, cuja máquina perdeu apenas um parafuso. Na comparação, como um carro fundido ou acidentado cede peças para o outro que está lesado, que está com problemas. E Francisco Cândido Xavier também enfatiza no livro Plantão de Respostas que a doação de órgãos não é uma lei contrária às leis naturais, porque beneficia. Além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviço de vários necessitados. Divaldo Franco também certifica no livro Seara de Luz: se a misericórdia divina nos confere uma organização física sadia, é justo e válido, depois de nós havermos utilizado desse patrimônio que Deus nos deu, oferecê-lo graças às conquistas valiosas da ciência e da tecnologia aos que vieram em carência, a fim de continuarem a sua jornada. Resumindo, a doação de órgãos para transplantes não afetará o espírito do doador. Lembremos-nos que nos estatutos do Pai, Deus Pai, não há espaço para injustiça e o transplante de órgãos é valiosa oportunidade, dentre outras tantas colocadas à nossa disposição para o exercício do amor. A doação de órgãos é um procedimento médico moderno
que não é especificamente mencionado nos evangelhos, nos textos evangélicos. Algumas pessoas se impõem a este avanço da medicina simplesmente por achar que é novo, é diferente, mas esse argumento não serve de base correta para o julgamento da questão. O Criador deu ao homem a capacidade de pensar e a habilidade de inventar e nunca condenou o progresso tecnológico. Portanto, a doação de órgãos é um ato de amor que beneficia também um receptor desconhecido. O órgão que já não serve mais para a pessoa que partiu pode permitir a uma jovem mãe cuidar de seus próprios filhos, a uma criança chegar à idade adulta ou a uma qualidade de vida melhor a qualquer um que necessite. Porém, é importante nós refletirmos. Se hoje nós somos doadores, amanhã poderá ser nós ou a nossa família ou amigos receptores desses órgãos. Mas para quem está esperando um órgão na fila de transplante ou uma bolsa de sangue, esse gesto significa a única possibilidade de vida. O ato de doar parte do corpo é um exemplo de desapego à matéria, expressando a sublimidade do amor incondicional em benefício do próximo. Esta atitude, sendo voluntária e consciente, reveste-se de alto teor moral, o que gera inúmeros benefícios espirituais para aquele que doa, enriquecendo-o de bênçãos, bem como renova a esperança de vida daquele que recebe. Em uma mensagem psicografada por Chico Xavier, publicada na Folha Espírita de fevereiro de 1988, relata a doação feita por duas pessoas que doaram, respectivamente, coração e córneas. Eles, os espíritos, relatam que, apesar da doação ter sido involuntária, foram beneficiados com o ato e que fariam novamente. Os espíritos nos ensinam que cada segundo de vida no corpo físico é um instante precioso para o espírito encarnado. Pensemos um pouco nas vidas que poderíamos ajudar a salvar ao doar sangue regularmente, ou ao permitir que após a nossa morte, do nosso corpo, venham a ser úteis para outras pessoas. Já nos dizia Francisco de Assis em sua oração: Senhor, ajuda-me a perdoar mais do que ser perdoado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, e perdoando, porque é dando que se recebe, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, e perdoando é que se vive para a vida eterna, ou morrendo é que se vive para a vida eterna. Então, assim, estes são os exemplos de doação que nós podemos fazer materialmente. Mas existem outras formas diversas de doar o nosso tempo, doar o nosso sorriso, doar um abraço afetuoso, uma conversa fraternal,
ou simplesmente doar o nosso silêncio para aquele que precisa falar. Então, que nós possamos preencher as nossas vidas de amor, com atos de amor, fazendo outras vidas felizes. Abramos os nossos corações para Jesus, enchemo-lo do seu amor, da sua paz, da sua alegria para sempre. Que assim seja. Obrigada.